Olá, sejam bem-vindos. Este é o Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Não deixe de mandar suas sugestões de pauta para direito@ufn.edu.br, que na medida do possível nós atenderemos a sua solicitação. Confesso que temos recebido vários e-mails, todos eles com sugestões de pauta, sugestões de convidados e fazendo referência a temas jurídicos, porque, como sempre faço questão de referir, este é o foco central deste programa. Meu convidado de hoje, com muita satisfação, recebo o professor Felipe Strebe, professor do curso de Direito da Universidade Franciscana. Seja bem-vindo, meu amigo. Tudo bom, professor Cristiano? Tudo bem, pessoal? Como é que estão os telespectadores? Tudo tranquilo. Vamos lá, então, participando dessa entrevista. Agora a gente está trabalhando com o meio remoto, né, Felipe? A pandemia nos levou a essa condição, mas a gente está conseguindo manter o programa, manter os nossos telespectadores atentos em relação, né, ao que está acontecendo no direito, principalmente em tempos de pandemia. E era sobre isso que eu queria iniciar a nossa conversa. Assim, como é que na tua visão assim, as coisas juridicamente estão acontecendo? Tu acha que é um momento de adaptação? Queria que tu fizesse que tu explicasse isso mais num panorama geral, por exemplo, à luz do direito contratual ou outros temas aí que tu ache pertinentes. Cristiano, o que a gente está percebendo, na verdade? Que várias tecnologias e várias formas de comunicação, formas de educação, instrumentos pedagógicos, a gente está se habituando a utilizar eles. Talvez a gente tenha acelerado aí, nesse ano nosso, em 10 anos, o avanço tecnológico daquilo que a gente estava preparado para vivenciar. Isso é, a gente, tanto como instituição de ensino, como eu, como professor também, nós já estávamos atentos a essas transformações, a essas alterações de práticas pedagógicas. O que ocorre é que agora, no espaço de um ano, em 2020, a gente avançou quase uma década na utilização dessas tecnologias. Claro que nada substitui a presença do aluno, a presença do professor. Eu, por exemplo, nunca havia tido experiência de aulas à distância ou de aulas remotas, ou mesmo de eu não estar presente com meus alunos. Então, no início, eu confesso que eu tive um estranhamento. Agora a gente começa a observar também que é uma necessidade a gente tem uma necessidade de se qualificar melhor para essas tecnologias. E hoje eu tenho um olhar um pouco positivo para elas, assim, por exemplo. Algumas situações pedagógicas que a gente enfrenta, às vezes são melhores com essas tecnologias. Por exemplo, eu cito a minha disciplina lá que eu trabalho com os alunos de Seguridade Social. Hoje em dia, o sistema de previdência, de benefícios previdenciários, ele é um sistema todo informatizado. Então, eu tenho uma capacidade de expor para os alunos, de simular um agendamento de perícia, de simular um pedido de concessão de benefícios, tudo na tela junto com eles. Então, é essa vantagem que a gente ainda não tinha transportado para a sala de aula. Então, hoje eu já tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que a gente tem que aprender a conciliar essas tecnologias com a nossa prática pedagógica, mesmo após o período da pandemia, que, pelo que a gente ouve pela imprensa, nós temos 4 vacinas diferentes no mundo e muito provavelmente até o meio do ano que vem a gente vai começar a maximizar a distribuição dessas vacinas. Muito provavelmente, pelo que se lê na grande imprensa, né? Sim, agora E porque interessante. todos os setores econômicos do mundo estão unindo esforços para isso. Então, mas mesmo a gente retornando ainda, é importante a gente ter essa habilidade, essa capacidade de usar essas tecnologias. Interessante a tua percepção sobre a nossa relação com o tempo, né? Vejo que você disse que nós, em um ano, evoluímos o que evoluiríamos em 10 anos a respeito, por exemplo, de sistemas de ensino jurídico. E isso realmente é impactante, assim, a gente está vivendo um momento de transformação, inclusive dentro da sala de aula. É importante falar sobre isso, né? Porque nós precisaríamos de muitos anos capacitando os professores para que eles pudessem dar conta da situação que nós estamos vivendo hoje. E
fomos, né, surpreendidos com a pandemia, e isso aconteceu quase que de uma hora para outra. Mas aqui no curso de Direito da UFN, que é o nosso local de trabalho, a gente pode dizer que hoje nós estamos vivendo uma situação até de tranquilidade em relação ao ensino digital, que é o ensino que nós estamos trabalhando, porque ainda não retornamos presencialmente. E é motivo de orgulho falar sobre isso, né? Porque realmente assim os professores se reinventaram nesse período. E isso é muito Sabe o que que eu interessante. achei interessante também, Cristiano? Que a gente observa pelo nosso grupo ali de professores do curso, que é a questão da percepção de comunidade, assim, a gente consegue trocar experiências e uns professores que acabam tendo um conhecimento um pouco melhor de algumas ferramentas, a gente acaba trocando experiências com os colegas. Isso, de certa forma, num primeiro momento, eu pensei que isso ia distanciar nós dos nossos colegas das outras disciplinas, mas em princípio eu tô percebendo que a gente está formando uma comunidade, na verdade. A gente está usufruindo das informações e das práticas uns dos outros e aprendendo bastante. Isso eu estou achando legal também, que é essa reunião de nós, professores, pelo menos nós no curso de Direito, a gente está tendo essa política. Claro, muito pela necessidade também e porque, num primeiro momento, todos tivemos uma insegurança para lidar com essas tecnologias. Então, nós, em conjunto, enfrentando esse desafio, e hoje eu vejo que a gente tem uma união entre o nosso grupo ali muito maior até do que a gente tinha naturalmente nas aulas presenciais. Hoje a gente troca experiências, aprende juntos, participa de formações juntos. Então eu estou achando muito legal nesse sentido também. No direito, tu elegeria alguma área que na tua percepção foi talvez mais impactada com a pandemia? Dentro Direito do direito, contratual, né? O direito contratual é uma área privilegiada talvez para se falar sobre isso. eu vou te dizer que para mim as duas grandes áreas seriam os contratos, na verdade, principalmente os contratos de prestação de serviços, serviços esses que passaram a trabalhar à distância. A gente fala bastante, porque a nossa área de atuação aqui, a gente conversa com serviço de educação, né? Essas aulas remotas, mas também a gente pode pensar em serviços médicos, a gente pode pensar em diversos serviços de orientações, de consultorias. E além disso, uma segunda área do direito, que é uma área também que eu tenho uma paixão pessoal, apesar de não ser necessariamente a minha área de graduação, que é a área trabalhista. Porque realmente os impactos dessa transformação das relações de trabalho, aonde eu começo a ter uma situação completamente diferente. Eu passo a ter uma situação que lida muito mais com a ideia de boa-fé, a ideia de relação contratual, digamos, menos impositiva e mais conciliatória entre funcionários e empregadores. A gente passa a contar muito com quem trabalha, porque está trabalhando à distância, sem tu ter necessariamente sido contratado para essa finalidade. Tu tem os teus equipamentos, tu tem a tua estrutura própria, e isso aí tu tem que contribuir para a empresa, e ao mesmo tempo a empresa tem que ter também uma percepção diferente ao tratar com esse empregado, com esse funcionário. Então, para mim, o direito do trabalho, que também é um direito contratual, né, mas com uma série de normas próprias, ele foi um dos mais impactados com essa questão. Então, para mim, assim, o direito do trabalho é ao lado dos contratos de prestação de serviço. Talvez os contratos de prestação de serviço, porque são realmente a minha grande experiência. Inclusive, a questão também bancária, a gente tem cada vez mais, nós já tínhamos a entrada de novas instituições financeiras no Brasil, atuando em instituições totalmente virtuais, e agora a gente começa a ter também as instituições tradicionais, bancos públicos ou privados grandes, que passam a adotar o atendimento por aplicativos, por redes sociais, como um único instrumento de atendimento. Enfim, eu vejo maior impacto nessa perspectiva das prestações de serviço e também, principalmente, das relações de trabalho, né? E nós aqui na Unif, a gente tem vivenciado isso. A minha experiência profissional aqui na assessoria também, ela é uma experiência que se divide muito na questão de pensar a nossa relação de prestação de serviços, isso é, a nossa relação com os nossos alunos, a partir dessa nova realidade e pelo tempo que ela durar,
e depois, no futuro, se for a questão que está se desenhando um processo de hibridização do ensino, enfim, a gente ter essa condição de ter uma segurança jurídica nessas contratações, e também a questão dos nossos funcionários, nossos trabalhadores, tanto técnicos, administrativos, onde a maior preocupação nossa do setor jurídico é com a segurança desses trabalhadores, porque a grande maioria deles já retornou para o local de trabalho, então os nossos protocolos de segurança, eles são essenciais, eles são importantíssimos para os técnicos administrativos e para os professores, a questão também da utilização dessa tecnologia, então, da gente dar condições para que todos possam, no mínimo, exercer a sua função, né, Cristiano? Então, é isso que a gente tem vivenciado. Agora, é interessante os novos horizontes que se abrem, inclusive para o ensino jurídico, né? Te ouvi falando sobre o que está por vir aí, e realmente, assim, a impressão que fica é que nós dificilmente vamos manter o modelo que nós tínhamos antes da pandemia, né? Nós dificilmente, pelo menos no universo jurídico, onde nós tínhamos um ensino mais focado no presencial e, né, e em todas as características desse modelo, agora me parece assim que algo e bastante desse algo que nós aprendemos nesse período de pandemia vai ficar para quando, né, ficarmos, enquanto sociedade, imunes a esse vírus. Tu tem essa percepção também? Tu acha que isso vai acabar Eu acontecendo? tenho, eu tenho essa percepção, Cristiano. Inclusive, eu faço até uma analogia com aquele conhecido mito da caverna, que é um mito filosófico, que a gente, na verdade, a gente acabou saindo daquela nossa caverna, nossa situação de conforto que a gente estava, quando a gente percebeu da necessidade de se adaptar num curto espaço de tempo a essas tecnologias. E eu vejo que não tem mais como a gente pensar na perspectiva da gente retornar para aquele ambiente, para aquela situação que nós vivenciávamos antes, até porque não vai haver interesse nem dos alunos, Cristiano. A gente tem que visualizar muito claro que a gente está começando a receber alunos de uma era que são nativos digitais, isto é, alunos que já nasceram desde as idades iniciais com acesso a essas tecnologias. A gente já está, os alunos como nós, como eu, como você, como a maioria dos nossos colegas professores, nós já não somos dessa geração, a gente é uma geração que se adaptou a essa tecnologia. A nossa infância, a nossa adolescência não era essa maximização de tecnologias. A forma como a gente aprendia era diferente. Agora a gente está vendo a gente está recebendo uma geração, e cada vez mais a gente vai receber essa geração, que ela está muito mais vinculada a um acesso à informação e a uma autonomia no processo de aprendizagem. A autonomia vai ser algo que naturalmente vai aparecer. No momento em que eu adapto o indivíduo a ter o acesso individualizado à informação, seja no seu smartphone, no seu computador, enfim, eu tenho que repensar o processo de aprendizagem para esse novo indivíduo. Às vezes a gente observa que alguns colegas, principalmente os colegas com uma experiência maior, mais antigos, na aula presencial, eles pensam assim: nossa, mas a gente pensa em novas formas de aprendizagem, mas onde é que eu vou encontrar esse aluno? Não existe o aluno do modelo de. Vou pegar um exemplo daquela discussão da sala de aula invertida, onde o professor mediaria o conhecimento e o aluno traria o conhecimento, faria o seu caminho pelo conhecimento, não aquela questão maximizada de uma sala de aula com uma exposição de conteúdo. A gente vê que hoje, realmente, os nossos alunos, a gente está numa transição, a gente está recebendo os nativos digitais, a gente está recebendo aqueles jovens que vieram do ambiente. E esses jovens, a autonomia não vai ser uma escolha, vai ser uma característica de vida. É diferente isso. Os nossos alunos ainda, os alunos presenciais, os alunos da nossa geração, são alunos que, para eles, é um choque discutir uma questão da sala de aula invertida. Mas eu visualizo que as próximas gerações, a gente vai ter cada vez mais, e se a gente observar os nossos alunos, pelo que a gente ouve dos colegas que estão dando aula no primeiro, no segundo, no terceiro semestre do curso hoje, com esse ambiente remoto, a gente observa que esses alunos eles têm autonomia do processo de aprendizagem muito mais claro, muito mais latente. Eu participo de alguns projetos junto com a professora Angelita, do pessoal da extensão, por exemplo, que são alunos mais do início do curso, e tu percebe que eles não têm essa escolha, que muitos alunos pensam, olha, agora eu vou ter que ter um ensino autônomo. Não, não é uma escolha, é uma característica.
Eles têm um interesse por isso. Perfeito. Felipe, queria agradecer a tua disponibilidade para conversar um pouquinho aqui com a gente, te dizer que as portas do estúdio sempre abertas para o amigo. Tá ótimo. Muito obrigado, Cristiano. E um abraço para todo mundo de casa. Vamos se cuidar aí, que eu acredito que a gente está chegando no final disso. E vamos todo mundo Nós se que encontrar. agradecemos a vocês também pela audiência e fiquem ligados nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima.